da terceira série. Agora nós vamos falar sobre um outro assunto que é juros simples e juros compostos. Continuando o estudo agora de matemática financeira. Esse assunto se encontra no volume 10, capítulo 25, páginas 51 a 55. Juros simples é que a gente calcula ele por meio dessa fórmula, que até na matéria de matemática financeira do 9º ano que vocês estudaram, ele é estudado através dessa fórmula, que é o que? Juro igual a CIT. A gente sempre diz essa palavrinha para ficar um som familiar, né? Então, olha só, onde o J é os juros, o C é o capital, o I é a taxa de juros, que ela é representada em porcentagem, tá? E a porcentagem sempre é na forma de fração ou na forma decimal, e o T é o tempo. O tempo e a taxa de juros precisam ser na mesma unidade. Se a taxa de juros foi dada mensalmente, o tempo tem que ser calculado em mês também. Por exemplo, se está aqui, ó, 5% ao mês, os juros. O tempo foi dado em anos, você precisa transformar esse tempo para mês, para ficar tanto a taxa quanto o tempo na mesma unidade de medidas. Não pode ser diferente não, tá? Um em mês, outro em ano, né? Tem que ser igual. Também calculamos o montante. O que é o montante? O montante é o capital, né, que foi emprestado, ou um dinheiro que você pegou emprestado, mais o juro calculado, que através do empréstimo gerou um juro, né? Então vai ser o que? Montante é o capital, mais esse juro que foi acumulado ao longo do tempo aí do empréstimo. Então vamos lá. Quando se aprendeu juros em matemática financeira, né, trabalhou-se com essa fórmula. Juro igual a CIT. Aqui no ensino médio, a gente dá mais uma aprofundada nessa parte de juros, ou seja, a gente calcula alguns detalhes a mais dentro dos juros, dentro dessa forma de juros, porém a gente utiliza ainda o mesmo princípio, os mesmos conceitos que foram aprendidos lá no ensino fundamental em juros. Aqui nós vamos continuar esse mesmo conceito e talvez aprofundar algum detalhezinho, alguma coisinha a mais aqui. Vamos lá, vou resolver alguns exemplos para vocês aqui, que aí nós vamos tirando essas dúvidas, né, do que há de novo nesse conteúdo, ou talvez para você não seja novidade, né? Mas vamos entender aqui por meio desse exemplo. Olha só, primeiro exemplo. A quantia a ser aplicada em uma instituição financeira que paga a taxa de juros simples de 8% ao ano, ao ano, tá? Para que se obtenha R$1.000 no fim de 4 anos. Então, olha só, primeiro detalhe, vou colher as informações. Ele quer saber o que? A quantia aplicada. O que é a quantia aplicada? É o capital que foi aplicado, ou seja, o capital inicial. Esse valor não é dado. Outra coisa, o juro que esse dinheiro vai acumular também não é dado. A única coisa de informação que foi dada aqui foi o que? A taxa de juros, que foi de 8% ao ano, o tempo, que foi de 4 anos, e ele fala que no final de 4 anos vai ser acumulado R$1.000, ou seja, é o montante. Vai ser o quê? O capital inicial mais esse juro acumulado, onde o capital e o juro não é falado no exercício. Então, olha só, se a gente vir direto na forma do juro, ó, juro é igual a CIT. Vamos lá, eu não tenho juro, aqui, não tenho juro, não foi dado o juro no exercício, tá? Também não foi dado o capital, mas foi dado a taxa e o tempo. Então, olha só, eu tenho duas incógnitas nessa minha expressão aqui, nessa minha equação. Impossível de calcular, não dá para calcular. Então, olha só, eu vou na fórmula do montante e vou fazer um ajuste nela. Como assim? Montante é igual a capital mais juro, não é? Se eu pegar esse C e jogar para o outro membro da minha equação, vai sobrar o quê? Que o juro é igual a montante menos capital. Agora eu pego esse montante menos o capital aqui, que eu isolei nessa minha equação da fórmula do montante, e substituo no lugar do J na minha fórmula dos juros. Então, no lugar do J eu coloco o quê? Montante menos capital. E realmente o juro é o montante menos o capital, tá? Então, no lugar dos juros eu coloco o montante menos o capital. E o restante aqui, né, permanece. Então, olha só, agora eu tenho, ó,
o C, que eu vou ter que calcular, de cá também eu tenho ele, esse I foi me dado, o T foi me dado e o M do montante que também foi me dado, ou seja, a única letra agora que eu tenho aqui que não tem valor é o C, que aparece dos dois lados, mas não tem problema, que é no caso a incógnita ou a letra que o exercício realmente está pedindo para você calcular, que é o capital, ele quer saber o valor do capital, aí ó, a quantia a ser aplicada, ou seja, o capital. Então vamos lá, no lugar do montante, substitua os valores agora, ó. Montante 1.000 menos o C igual ao C vezes a taxa, que é 8%, tem que ser colocada na forma de fração ou forma decimal. Eu particularmente coloquei na forma de fração, vezes o tempo, que é 4. Pronto. Resolvendo isso aqui, 8 dividido por 100 vai dar 0,08 vezes o 4 aqui vai ficar 0,32 vezes o C aqui. E de cá, 1.000 menos o C. Vou pegar esse C aqui negativo, jogo para ele, fica positivo. Então vai ficar 1.000 igual a 0,32C, né, que é o capital, mais o Czinho novamente, que ficou positivo. Então vai ficar o quê? 1.000 é igual a 1,32C, passo 1,32 voltando aqui, dividindo, vai ficar o quê? 1.000 sobre 1.000 sobre 1,32 é igual ao C, ou seja, o capital. Resolvendo essa fração, eu tenho que o meu capital é aproximadamente, eu arredondei aqui, ó, essa última casa aqui, é aproximadamente 757,58 centavos, ou seja, R$ 757,58. Esse é o valor do capital que foi aplicado nesse problema. Então, nesse caso aqui, tá vendo que eu tive que utilizar a forma dos juros, mas também tive que fazer um esquemazinho com a forma do montante antes de fazer a aplicação da forma dos juros, tá bom? Então, isso aqui é um detalhezinho a mais, né, que lá no ensino fundamental vocês não via dessa forma, não resolvia problemas dessa forma. Olha só, agora vamos falar também dos juros compostos, que é o quê? Juros compostos é o capital multiplicado por 1 mais a taxa, e isso tudo aqui, essa soma aqui, elevado ao tempo. Tá bom? E da mesma forma, o montante é o quê? É o capital mais o juros. Exemplo. Um investidor quer aplicar a quantia de R$ 800 por 3 meses a uma taxa de 8% ao mês. Para retirar no final deste período, quanto irá retirar? Ou seja, para no final desse período, quanto ele irá retirar? Ou seja, ele quer o montante final, né? Você pegou um dinheiro, R$ 800, emprestou ele durante 3 meses a uma taxa de 8% ao mês. Qual o valor final, o valor total que você vai acumular quando for retirar esse valor? Ou seja, isso é o montante. Então vamos lá, vamos escolher as informações. Eu tenho um capital de R$ 800, o tempo foi de 3 meses, a taxa percentual foi de 8% ao mês e o montante é o que é para ser calculado, é o M, né? Então olha só, montante é a fórmula, né? Montante é igual ao capital vezes 1 mais I, eu tenho aqui, ó, 1 mais I elevado ao T, né, que isso aqui já é da fórmula mesmo dos juros, né, porque a forma dos juros compostos, ele calcula diretamente já o montante, né, igual a forma dos juros simples que você calcula os juros, não, aqui a gente calcula diretamente o montante, né, aliás, aqui, ó, que é um M, né, e não o J, que é a forma do juro composto. Então vamos lá, ó, montante é igual capital 800 que multiplica 1 mais o I, ou seja, aqui vai ficar, ó, 1 mais o I é 8 sobre 100, né, forma de fração, ou a forma decimal, que seria o que? 8 dividido por 100, que vai ficar 0,08, que eu coloquei na forma decimal. Isso daqui é elevado ao tempo, que é 3. Tá? Então vai ficar 1 mais 0,08 vai dar o quê? 1,08 elevado a 3. Quando eu pego 1,08 elevado a 3, você vai fazer assim, ó. É 1,08 elevado a 3 vai ser 1,08 vezes 1,08 vezes 1,08. Ou seja, é o 1,08 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Resultado dessa potência vai dar isso daqui, ó, esse valor. Tá? Que vai ter que multiplicar agora pelo capital, que é 800. Resolvo essa multiplicação aqui, eu vou chegar num montante final de R$ 1.007,77. Também aqui, ó, foi aproximado, tá? Essa última casa aqui dá um valor, aqui após a vírgula aqui, eu arredondei isso aqui para 7. Então, novamente, valor aproximado de R$ 1.007,77.